E aí, gente, como é que tá? Eu espero que esteja tudo bem com todo mundo, né, na medida do possível. O momento que a gente está passando é um momento bem atípico e bem complicado, bem difícil de lidar. Espero que todos estejam lidando bem com isso, né? Não sei se está todo mundo conseguindo estudar, mas sejam pacientes consigo mesmos, estudem, mas também descansem e cuidem da saúde mental de vocês. A gente vai continuar as nossas aulas. Nas primeiras aulas, né, que foram dadas em sala, a gente discutiu algumas questões introdutórias, a gente discutiu linguagem, língua, a gente discutiu cultura, a gente discutiu comunicação e elementos da comunicação, e agora a gente vai falar da arte propriamente dita. Nessa aula eu não vou falar de todo esse percurso da arte, eu não vou até o gótico, eu vou começar e vou falar até Roma, e depois eu faço uma segunda aula para poder concluir. Mas enfim, vamos iniciar traçando essa linha do tempo que se dá com o início das artes plásticas. Antes de falar disso, eu queria fazer um exercício mental com vocês. Eu queria assim que vocês parassem 30 segundinhos e tentassem imaginar para que serve a arte. Mas eu queria que vocês se colocassem em dois lugares. Primeiro, vocês coloquem no lugar de quem faz a arte, do autor, do pintor, do escultor, e depois eu queria que vocês se colocassem no lugar do contexto histórico, mas não personificando o contexto histórico. E sim, eu queria que vocês lidessem com o contexto histórico como se ele fosse uma das causas, uma das fagulhas que dessem a origem à obra de arte de vocês. É como se você pegasse um funil e aí o que você coloca em cima é um contexto social, é um manifesto social, um manifesto político, é um sentimento do autor, e aquilo que você vai ter embaixo é o produto que é a obra final. E aí você, parando para pensar um pouco nisso, você consegue imaginar qual o sentimento que o autor lhe dá para poder planejar e realizar a sua obra. Eu quero que vocês pensem nisso. E aí agora a gente vai traçar, né, aquela linha do tempo. E se eu perguntasse para vocês agora onde surgiu a arte, eu acho que muita gente ia pensar, na Grécia Antiga, lá no Egito. Mas a gente tem estudos hoje em dia que comprovam isso, e a gente tem fotos e arqueólogos e paleontólogos, todos eles confirmam que a arte se iniciou na pré-história. Como é que a arte se iniciou na pré-história, César? É um pouco complicado de pensar isso, mas a gente vai desenvolver e vai dar certo. Primeiramente, eu queria ter na cabeça de vocês, eu coloquei esse memezinho, né? Vocês sabem que eu adoro memes. E a gente vai fazer essa divisão para poder entender melhor. A história a gente divide período paleolítico em paleolítico inferior e paleolítico superior. O paleolítico inferior, ele data de 500 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 35 ou 30 mil anos antes de Cristo. Algumas fontes dizem uma coisa, outras fontes dizem outra. Mas assim, para efeitos de arte, para efeito artístico, esse paleolítico inferior não vai ser utilizado por nós, não vai ser considerado. O que vai ser considerado é o paleolítico superior, que ele se dá entre os 35 e 30 mil anos antes de Cristo até os 10 mil anos antes de Cristo. E aí, esse período, ele é caracterizado pela existência do homem, né, do hominídeo, como um homem coletor. Ele ainda era um nômade. Esse nomadismo, ele se caracteriza pelo fato de que o homem não produzia nada. Ele apenas chegava no local, se estabelecia nesse local, e aí ele caçava, ele colhia frutos, ele colhia raízes, colhia sementes, e aí pescava, e depois, quando os recursos daquele local acabavam, ele partia para outro lugar. Se vocês pararem para pensar um pouco, isso não gera muito tempo para ele se desenvolver a arte. Mas, César, como assim desenvolver arte? Eles, na época, já sabiam que eles estavam desenvolvendo arte? Não, eles não sabiam disso. Eles pintavam, porque a principal manifestação da época artística era a pintura na parede das cavernas. Eles pintavam porque eles pintavam, eles não sabiam que aquilo era arte e nem sabiam que aquilo se tornaria arte. É por isso que, por esse fato de eles serem nômades, eles pintavam, mas não pintavam tanto quanto eles vieram pintar posteriormente. E aí, a gente não tem registros escritos ou qualquer coisa do tipo de quem pintava, né? Os arqueólogos e paleontólogos, eles
tem algumas teorias para quem pintava, mas assim, a gente não consegue lidar com nomes, até porque naquela época não tinha isso. Mas o que eles pintavam era uma arte mais naturalista e eles baseavam suas pinturas no modo deles viverem. Eles pintavam o que eles viam da perspectiva que eles viam. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, pelo cursor, um boizinho, né, que quando eu digo que alguns paleontólogos e arqueólogos, eles tinham uma suspeita de quem pintava, é porque eu estava lendo nos materiais que eles diziam que quem pintavam eram os caçadores, porque os caçadores tinham meio que essa ideia, meio que religiosa, de que quando eles pintam um animal, eles estão garantindo a caça do dia seguinte. Então, eles pintavam, eles se manifestavam dessa forma, meio que para garantir que no outro dia a caça daria certo. E aí a gente também tem esculturas. Eu disse que a manifestação principal é a pintura, mas a gente também tem essas esculturas aqui que representam o feminino, que é um ser que tem seios grandes, que tem uma barriga grande e que tem nádegas grandes, que os arqueólogos também e paleontólogos, eles têm teorias de que essas representações elas significam entidades religiosas ou então a fecundidade feminina e que naquela época os homens, né, os hominídeos, eles tinham sim algumas religiões e algumas crenças. E aí, né, como eu já havia falado, esse paleolítico superior ele se caracteriza por pinturas rupestres, essas esculturas, e como eu havia dito para vocês, é um pouco complicado da gente definir a relação entre o artista e a obra, porque a gente não sabe muito bem quem pintou. Mas quem pintava, pintava a natureza da forma com que captava. E vocês podem perguntar também, mas eles pintavam de qualquer jeito? Eles tinham alguma técnica de elaboração? Tinham sim. É comprovado que eles desenvolveram algumas técnicas para as pinturas saírem melhor, como por exemplo, eles raspavam a parede para que a tinta que eles utilizavam, né, que os materiais que eles utilizavam era sangue, era argila, era óxido de ferro e tal, e eles raspavam a parede para poder pegar melhor. E também algumas comprovações de que eles utilizavam até esfumato. E aí tá aqui mais animaizinhos, ó. Eles pintavam muitos animais, né? Porque, como eu disse para vocês, eles meio que tinham essa fé que o que eles pintavam, eles garantiam a caça do dia seguinte, mas também era o que eles mais viam, né? Eles viam a si mesmos, eles pintavam a si mesmos e pintavam os animais. E aqui impressões de mãos. E aí, passando para o Mesolítico e para o Neolítico, eu acho melhor eu juntar para falar dos dois como uma coisa só. Porque assim, o Enem ele não vai cobrar algo tão específico de cada fase, mas eu achei importante gerar esse contexto. Esses dois períodos, eles se caracterizam de serem datados de 9.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo, e eles principalmente se caracterizam pela sedentarização do homem. O que é o homem se tornar sedentário, César? É porque, como eu havia dito para vocês, o homem era um homem coletor, mas agora ele passou a se localizar em um só lugar. Ele se estabeleceu em um lugar e aí ele começou a produzir seu próprio alimento, ele começou a criar seus próprios animais, ele começou a plantar. E aí isso foi fazendo com que ele se estabelecesse naquele local e não saísse mais. Ele fazendo isso, eu acho que vocês têm de convir comigo que, querendo ou não, ele gerou um pouco mais tempo para se dedicar à arte. Ele ainda não tinha arte como arte, mas ele começou a poder conceitualizar um pouco mais a arte. Porque aqui não são só figuras de caça. Aqui eles representam em si a ação de caçar. Eles representam todo o cenário de caçar. E aqui, se vocês prestarem atenção também, ó, aqui tem os animaizinhos e aqui tem os seres humanos. É como se esses homens aqui tivessem o seu rebanho e o seu rebanho está representado por esses animais. E também eles começaram, né, a pintar em cerâmica, em objetos de barro. Cerâmica não, objetos de barro. Mas agora sim, César, os instrumentos foram surgir nessa época? Não, os instrumentos já tinham surgido porque eles precisavam caçar. O período paleolítico, que é o período da pedra lascada, eles caracterizavam por os instrumentos que eram lascas de pedra ou lascas de outros materiais. Eles não eram bem requentados. Já agora no Neolítico, ele já é bem requintado, tanto que é a pedra polida, que ele poliu para poder gerar um instrumento mais forte e um instrumento que facilite sua caça.
E aqui as armas e pinturas se tornam mais elaboradas, e como eles pararam de se movimentar, eles se estabeleceram em um só lugar, a população começou a aumentar e a sociedade com isso vai se complexificando mais. Não é ainda uma complexidade de produzir leis ou de ter propriedade privada ou qualquer coisa do tipo. Mas, querendo ou não, surgiu um sentimento de afeição com a sua terra e com os seus animais. E aí isso no futuro vai gerar algo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Ainda no período neolítico, a gente tem o surgimento das primeiras obras arquitetônicas, que é o Stonehenge, que a gente hoje em dia tem muitas teorias que falam sobre isso, algumas teorias até bem mirabolantes e tal, mas que a gente conhece como pedras suspensas, que são esses círculos concêntricos com pedras que são colocadas na vertical, com a pedra horizontal em cima, e essas pedras não são unidas por argamassa. E lembrando que essas pedras, né, somam quase 50 toneladas, e aí vocês, assim, um dos mistérios é como é que eles conseguiram colocar isso, sendo pesadas do jeito que são, né, e eles não tendo muitas ferramentas para poder fazer isso, mas eles conseguiram fazer. E se vocês notarem aqui, nessa representação aqui de baixo, a gente tem como se fosse um altar, que representa a religiosidade deles com a natureza. Que alguns desses templos, entre aspas, se você for observar o altar, ele meio que demarca o solstício de verão ou solstício de inverno, e aí você consegue observar mais essa relação deles com a natureza. E aí, como eu havia dito para vocês, no desenvolver da sociedade e quando a sociedade foi ficando mais complexa, eles foram precisando se defender de uma forma mais ávida. Essa defesa, ela necessitava de armaduras e de ferramentas mais resistentes e mais efetivas. E aí que veio a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, ela compreendeu entre 6.000 e 5.000 anos antes de Cristo. Que se vocês pararem para observar, na beirada dos 5.000 anos de Cristo, perto dos 4.000 anos, é quando a gente vai ter o surgimento da escrita, que é quando a história vai se ramificar em pré-história e história que a gente conhece mesmo. Aí a Idade dos Metais, ela trouxe consigo a metalurgia. Essa metalurgia, primeiro, ela se dava com o uso de materiais como, por exemplo, o martelo, para poder fazer a arma. Mas aí depois que eles já tinham conhecimento do fogo, que eles utilizavam o fogo para outras coisas, eles relacionaram a metalurgia com o fogo e aí eles conseguiram melhorar ainda mais o seu armamento. Primeiramente, eles utilizavam o cobre e depois eles começaram a descobrir as ligas, que a liga mais famosa, mais popular, era o bronze, que é uma liga de cobre e estanho. E aí isso foi gerando armas ainda mais elaboradas, e no decorrer do desenvolvimento da sociedade, e que foi necessitando de ter armas ainda mais elaboradas, veio a Idade do Ferro, que foi quando eles começaram a fazer forjas, começaram a fazer equipamentos mais sofisticados para poder manipular o ferro. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte egípcia. E, primeiramente, eu queria falar um pouco com vocês sobre o Egito, para me dar um panorama geral do que era o Egito e de como ele se desenvolveu. Eu acho que vocês devem saber, vocês já devem ter visto isso em história, que o Egito é uma civilização que se formou às margens do rio Nilo, como Heródoto dizia que o Egito era uma dádiva do Nilo. Como foi que o Nilo ajudou no desenvolvimento do Egito? É porque, assim, a gente sabe que o Nilo tinha regimes de enchente. Esses regimes de enchente transformava a terra ao redor do Nilo bem fértil e bem produtiva. E foi nisso que se embasou o surgimento da civilização egípcia. Essa civilização se formou, né, nessas margens. Era uma civilização bastante complexa, né, porque não é nada mais, nada menos que 30 séculos de civilização. Se vocês forem observar, o Egito se desenvolveu muito bem em arte e também se desenvolveu muito bem em ciência, tanto na ciência médica, quanto na ciência física, quanto na ciência química. E aí no comércio também, e principalmente na religião. Eu já quero dizer para vocês que, diferente dos locais ao redor do Egito, né, principalmente na antiguidade, a cultura egípcia ela era mais influenciadora do que influenciada. A gente não consegue ver muitas culturas, ou quase nenhuma, influenciando sobre a cultura do Egito. No contrário, é diferente, porque muitas culturas foram influenciadas pelos egípcios.
E para a gente falar propriamente da arte, a gente tem que saber o que é uma teocracia, porque é praticamente impossível a gente dissociar no Egito a ideia do rei e a ideia do deus. Porque os egípcios eles eram politeístas e eles acreditavam que existiam vários deuses, mas tinha um deus que era mais superior aos outros, que era o deus Ra. E isso, trazendo para a terra, trazendo para a cultura deles, eles acreditavam que o faraó ele era a personificação ou o próprio Deus que comandava aquele lugar. Por isso que a arte do Egito vai rodar praticamente em torno da religião e do poder do faraó, que é, como eu disse, é impossível se dissociar. E aí a gente tem muito no Egito esse culto dos mortos, porque uma das crenças da religião egípcia é que no pós-morte você teria uma outra vida, que essa vida seria melhor do que a vida anterior. Por isso que eles construíam muitos túmulos e eles inventaram a mumificação. A mumificação era um processo químico que eu acho bem interessante. Eu até aconselho vocês a procurar depois, para vocês verem o quão interessante isso era. Era um processo químico cheio de detalhes e tal, e tinha datas e tinha um período certo de fazer as coisas para poder conservar o corpo. Eles faziam bustos, máscaras, pinturas e alguns outros objetos de arte. E aí eu vou falar daqui a pouco sobre a arquitetura egípcia. E falando um pouco sobre tecelagem, o Egito produzia bastante tecidos e principalmente, que é uma das coisas que a gente conhece bastante como uma das popularidades do Egito, era a produção do papiro. Que o papiro era um papel, né, uma espécie de papel, produzido através da prensa da casca de uma árvore. Antes de começar a falar da arquitetura, eu queria trazer para vocês dois pontos de discussão, que é quando a gente olha para esse meme Fazenda Egípcia. A atriz que representa Cleópatra nesse filme, nessa reprodução hollywoodiana, traz para a gente uma informação que a gente às vezes não se atenta. No quanto a mídia e no quanto assim a cultura nos influencia a mudar o pensamento de uma coisa que era para ser diferente. César, me embananei todo, explica. A gente parando para pensar, o Egito ele se localiza na África, para ser mais específico no Nordeste da África. Então, as pessoas que vivem no Egito, os reis do Egito e a própria Cleópatra eram negros. O que a gente não consegue ver muito na reprodução midiática dos filmes, né? Que isso pode ser até inclusive uma questão passível de ser cobrada no Enem. Porque a gente recebe tanta essa enxurrada da mídia ocidental e que não representa fielmente os personagens como eles eram, que a gente pode realmente achar que Cleópatra e os reis do Egito eram brancos. Só que não eram, eles eram negros. E o outro ponto que eu queria levantar com vocês, que inclusive fala sobre Cleópatra, é que a gente tende a achar que ela era bonita e ponto. O único ponto positivo de Cleópatra e a única coisa que fez ela ser famosa era sua beleza. Mas não era assim. Cleópatra era uma mulher muito inteligente e muito poderosa. Tanto que na sua vida, ela teve ao seu lado, como conquistas, até imperadores romanos. E aí, falando um pouquinho da arquitetura, como eu já havia dito para vocês, boa parte da arte egípcia, ela gira em torno dos mortos. Porque eles tinham essa fé, né, como eu já mencionei, de que existe uma vida após a morte, e essa vida após a morte vai ser uma vida melhor em que eles vão gozar de prazeres e de felicidades. Nesse contexto, a gente teve a criação das pirâmides de Gizé, são 3. São as únicas obras arquitetônicas que fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo e das 7 maravilhas do mundo moderno, que são 3. As pirâmides de Khafre, Kelps e Mequerinos. A pirâmide de Khafre, que é a maior, conta também com a construção da Esfinge, que é um ser que tem corpo de leão, que representa a bravura, e cabeça de humano, que representa a sabedoria. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que alguns estudos também comprovam que as pirâmides elas não eram assim. As pirâmides foram construídas, né, com bastante inteligência pelos egípcios, que até hoje ninguém sabe exatamente como eles construíram. Algumas pessoas até dizem que foram aliens, mas enfim, nada a ver. Elas foram construídas e elas eram diferentes. Elas eram bem mais brilhantes e bem mais bonitas. Só que o tempo, né, por serem obras bem antigas, né,
que ainda faziam parte das 7 maravilhas do mundo antigo, elas realmente foram bem desgastadas pelo tempo. Não só as pirâmides, essa aqui que eu estou mostrando no cursor é a pirâmide de Kéfen e a Esfinge. A gente tinha também os obeliscos. Os obeliscos eram obras arquitetônicas que os egípcios também gostavam muito de fazer. Se vocês prestarem atenção, o obelisco tem essa ponta que aponta para cima e a pirâmide também. Essa ponta apontando para cima significa ela está apontando para o céu e ela aponta para onde os deuses estão. Por isso que os egípcios tinham essa tendência a apontar para o céu. E aí todas essas obras, quando você olha para elas, você consegue perceber que elas são obras sólidas, assim, você só de ver elas, você já consegue identificar sua solidez, sua durabilidade, não é à toa que elas estão aí há quase 3.000 anos, a impenetrabilidade, e a gente sempre, de uma forma meio que midiática, ou então de uma forma meio que cultural, a gente sempre associa elas com mistério, né? Porque a gente sabe histórias aí de tumbas de, por exemplo, Tutankhamon, que os paleontólogos que entraram, todos morreram e tal. Elas sempre estão associadas a mistério e até um pouco de medo. E os materiais que eram utilizados na arquitetura do Egito Antigo eram os adobes, que são essas pedras aqui, que nada mais são que pedras de barro seco, que eram utilizadas para as casas, entre aspas, comuns. E as pedras, né, que eram as pedras propriamente ditas que construíam as grandes pirâmides, para serem mais resistentes e mais duráveis. E aí, como eu havia falado para vocês, eu ia explicar para vocês a diferença entre mastaba, pirâmide e hipogeu. Lembrando que todas essas 3 obras arquitetônicas elas eram utilizadas por faraós, por pessoas ricas, e nelas eles guardavam todos os seus bens materiais, porque eles acreditavam que depois da morte, que eles fossem julgados no tribunal dos mortos, eles voltariam à vida, se fossem julgados e tivessem uma boa sentença, e voltando à vida eles teriam prazeres, teriam a vida eterna e eles poderiam recuperar seus bens materiais que foram enterrados com eles. A gente tem a mastaba, né, que foram as primeiras pirâmides, elas não tinham a parte pontuda para cima, mas é porque elas eram planejadas para serem assim mesmo. E aí depois disso a gente tem as pirâmides, né, que como eu já falei para vocês, os faraós guardavam seus materiais, seus bens materiais aqui dentro, para quando eles ressuscitassem. E aí no hipogeu era uma obra que normalmente era construída numa montanha e ela era toda subterrânea. Aqui a gente tem os bustos e aqui a gente tem um outro busto, só que você consegue perceber que ele é de ouro, o que mostra a imponência, a opulência e demonstra todo o poder do faraó. E se vocês compararem, que eu vou falar daqui a pouco sobre a pintura egípcia, tanto os bustos como a pintura egípcia, eles demonstram uma certa imobilidade. Você não consegue ver mobilidade olhando para esse tipo de arte. E eu vou já explicar por quê. E os estudiosos dizem que essa imobilidade, essa seriedade, ela tinha que ser ressignificada para demonstrar uma seriedade, para demonstrar um poder, para demonstrar uma durabilidade. E agora a gente parte para a pintura. A pintura egípcia ela era um pouco restrita. César, o que é que você quer dizer com uma pintura restrita? Porque as pinturas egípcias elas não contavam com tridimensionalidade e nem profundidade. Se vocês forem prestar atenção, que depois eu vou mostrar outras pinturas, aqui são pinturas em 2D e que não tem fundo. E aí, né, elas tinham essa ausência de tridimensionalidade e profundidade, e os pontos de vista eram de cima, de frente e de perfil. Essa imobilidade, ela demonstrava esse poderio, essa seriedade e esse sentimento de permanência, daquilo que fica para sempre. E aí, né, quando você pega uma pintura egípcia, você consegue observar a lei da frontalidade que eram utilizados pelos egípcios. Lembrando que, assim como na pintura pré-histórica, só que não pelos mesmos motivos. Aqui a gente também não tinha a relação entre pintor e obra pintada, porque normalmente quem pintava eram os escravos ou servos do faraó. E aí, essa lei da frontalidade, ela consistia na pintura, os olhos, os ombros e o tórax, o tronco, ele tem que ser visto de frente,
E a cabeça e as pernas têm que ser vistas de lado. A cabeça tem que ser vista de perfil e as pernas têm que ser vistas de lado. E normalmente, outro recurso utilizado também era o tamanho, porque quanto maior o tamanho das pessoas pintadas, maior a sua hierarquia no reino. E uma informação interessante também é que nessa época não se distinguia muito bem uma diferença social entre homens e mulheres. Tanto que no Egito tiveram algumas rainhas mulheres e também uma das personalidades mais conhecidas do Egito era Cleópatra. Essa primeira obra que eu estou mostrando para vocês, essa primeira pintura, ela confirma a lei da frontalidade, ó, que o tronco ele está virado para frente, aqui as pernas e a cabeça estão virados de lado, os olhos também estão para frente e os braços estão virados de lado também. Aí aqui é o faraó, o rei, e aqui são os deuses. Qual é a relação dos deuses com a religião egípcia? Os egípcios eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses e eles representavam artisticamente esses deuses de uma forma antropomorfista, que era quando o deus tinha um corpo de ser humano, né, um corpo de homem e a cabeça de animal. Aqui a cabeça de chacal representando Anubis e aqui a cabeça de falcão que representa Ra. E aí nessa outra figura, nessa outra pintura, ó, vocês conseguem ver o ritual da mumificação, porque como o Anubis, né, o deus Anubis era o deus da morte, era ele quem era responsável pela mumificação. E aí quando vocês olham aqui para trás, ó, vocês veem a ausência de fundo, né? Eles não tinham perspectiva de fundo e eles utilizavam os hieróglifos. Esses hieróglifos, diferente da nossa linguagem hoje, eles não eram letras. Eles eram desenhos que tinham significados. Eles funcionavam como se fosse um alfabeto, mas eles não eram letras, eles eram desenhos. E aí nessa outra pintura a gente tem todo o percurso, né, do morto que vai ser julgado. Aqui primeiramente, ó, Anubis com cabeça de chacal que está levando o morto para ser julgado, né, o faraó para ser julgado. Aqui no seu julgamento ele vai ter seu coração retirado e vai ser pesado o coração aqui. E aí o coração do faraó ele tem que ser mais leve do que a pena da verdade, para poder significar que ele viveu uma vida boa, justa e tal, e para ele poder ser julgado e ter uma vida de prazeres e de alegrias. E aqui a representação de Thoth, né, que é um deus da sabedoria egípcia, aqui Ra, e aqui o grande deus Osíris, né, que é um dos principais deuses do Egito também.